falar na alíquota de referência, o governo tem mencionado um percentual de 25% dessa alíquota. E alguns serviços apontam a possibilidade de maior carga tributária com a criação desse imposto. É o caso das escolas. Como evitar, então, que o novo tributo se torne um fardo para alguns setores? Tá, vamos aqui por partes. Primeiro ponto, ninguém não tem. O que as PECs garantem é que a alíquota vai ser aquela que mantém a carga tributária atual. Isso está garantido nas duas PECs. 25% é uma estimativa que foi feita na época que eu estava, antes de vir para o governo, o Centro de Cidadania Fiscal, a gente estimou que essa seria a alíquota que seria necessária num sistema com poucas exceções para manter a arrecadação atual como proporção do PIB. Só que não é 25% do jeito que a gente pensa hoje. É 25% do preço sem imposto. Porque uma das características dessa reforma tributária é da transparência do imposto. Como faz no resto do mundo. A alíquota incide sobre o preço sem imposto. Aqui no Brasil, uma jabuticaba total, a gente cobra imposto sobre o preço com imposto. Que é por dentro, né? Aqui no Brasil é o que a gente chama de tributação por dentro, e essa tributação, como o resto do mundo faz, é a tributação por fora. Então, só para ter uma ideia, que 25% corresponde a 20% do preço com imposto. Então, para nossa cabeça, é 20% e não 25%. Primeiro é isso. Segundo, essa alíquota é o que nós já pagamos hoje de imposto. Só que a gente paga sem saber o que está pagando. Então, por exemplo, uma conta de luz que tem 18% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS, já contando a redução do ICMS em função da Lei Complementar 194 aprovada no ano passado, isso corresponde a uma alíquota por fora de 34,3%. Então, o que a reforma tributária faz é redistribuir a carga tributária. E isso ela faz. A linha básica das duas PECs é ter uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Qual alíquota vai ser? Aquela que mantém a carga tributária e não tem benefício fiscal. As duas PECs prevêem já algumas válvulas de escape. Então, por exemplo, se a gente pegar o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro na PEC 45, ele já prevê lá, durante um período de 12 anos, um tratamento favorecido para alguns setores, como serviço de saúde, serviço de educação, produtos agropecuários, agroindustriais. Então, já tem algumas válvulas de escape que estão previstas nessas duas PECs. Outro ponto que é importante, os setores tendem a subestimar o quanto eles pagam de imposto. Esse é um ponto bem engraçado. Antes da gente começar a discutir a ideia de uma PEC que vai ter uma alíquota uniforme para tudo, todo mundo falava que pagava muito imposto. Todo mundo falava que pagava muito imposto. Na hora que você começou, então vamos agora migrar para uma alíquota uniforme para todo mundo. Falar, eu pago pouco. É engraçado, né? Todo mundo pagava muito imposto antes, agora todo mundo paga pouco imposto. Não sei se vocês perceberam isso. Vou dar um exemplo, setor de medicamentos. Uns anos atrás, conversando com eles, falaram, não, a gente paga uma alíquota de 37%. Falei, pô, é alto, né? Vai baixar, né? A hora que a gente começou a discutir uma alíquota uniforme, não, a gente paga muito menos que 25%. Então, eles pagavam alguns anos atrás 37%, hoje eles pagam menos de 25%. Queria entender a mágica que aconteceu aí nesse processo. Isso acontece em todos os setores. Todos os setores, na hora que antigamente falavam que pagavam muito imposto, hoje falam que pagam pouco imposto. E aí a gente vê umas coisas engraçadas que o pessoal faz conta de percentagem de aumento de alíquota, que é uma coisa completamente estapafúrdia. Se eu tenho uma alíquota de 0,1% e passa para 1%, eu aumentei 900% a alíquota. Aí o pessoal fala, não, minha alíquota vai aumentar 900%. Pô, é um absurdo, entendeu? É isso que acontece de vez em quando, o jeito como eles apresentam os dados, entram dessa forma na discussão. Então, essa discussão tem que ser feita de forma muito tranquila. Primeiro, tem que entender de fato qual é a carga dos setores hoje, é muito menos do que eles imaginam que é. Isso é uma coisa importante de entender. E aí tem que entender, tem que olhar toda a cadeia produtiva, tudo que tem de incidência acumulativa, que onera todos os setores. Segundo, tem que entender que adotar uma alíquota uniforme para bens e serviços, que é a regra básica da PEC 45 e da 110, melhora a distribuição de renda, porque hoje, no Brasil, o consumo de rico é menos tributado que o consumo de pobre. Não é que pobre consome mais que rico, isso é verdade. Então, todo o tributo sobre consumo é regressivo porque pobre consome mais que rico. Mas no Brasil é pior, porque no Brasil o consumo de rico é menos tributado que o consumo de pobre, porque serviço é menos tributado que mercadoria, mesmo considerando a desoneração da cesta básica. Então, na verdade, no Brasil hoje, o pobre paga mais sobre o seu consumo do que o rico. Se você adotasse uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, você já resolveria esse problema. Eu queria perguntar, quem é contra que rico pague, quem é a favor de que rico pague menos do seu consumo do que o pobre? Queria entender. Quem defende isso, tá certo? E, por fim, queria dizer que tem essas válvulas de escapes que estão sendo discutidas no Congresso Nacional.
Então precisa tomar muito cuidado, porque nesse momento que você começa a discutir, todo mundo acha que paga pouco imposto, muito menos do que achava alguns anos atrás, é engraçado, né? Que tem esse efeito. A forma como é apresentado é uma forma que desinforma em vez de informar, e, na verdade, tem uma discussão de algumas válvulas de escape que tem no Congresso Nacional, a gente tem que discutir o que a gente quer. A gente quer um sistema que rico pague mais que pobre, ou quer um sistema que pobre pague mais que rico? Essa é a discussão que tem que ser feita. Paulo, só uma dúvida antes aqui, quer dizer, se o rico vai pagar mais imposto porque ele consome mais serviços, então, logo, uma conclusão é que serviço, sim, vai pagar mais impostos do que paga hoje. E mercadoria vai pagar menos. Qual o problema? É o que eu estou perguntando. Qual o problema? Vocês acham correto que o consumo do rico seja menos tributado que o do pobre? Mas aí vamos entrar. Que serviço? Aí falar, não, educação e saúde. Educação e saúde, aparentemente, tem sinalizações que vão ter um tratamento diferenciado no Congresso Nacional. Aí tudo bem. Fala, e os outros serviços têm que pagar menos imposto também? É isso? Por quê? Porque o rico consome, pobre consome mercadoria? Por que o rico consome e tem que pagar menos imposto do que o pobre consome? Agora, é engraçado que as pessoas ficam falando, não, vai subir a carga sobre serviços e esquecem de falar que vai baixar a carga sobre mercadoria, sobre energia elétrica, que é o que as pessoas consomem hoje. Tá certo? É importante olhar os dois lados da equação. As pessoas muitas vezes entram olhando só um lado da equação. A equação tem dois lados. Vamos botar os dois lados da equação na mesa ou não? No fundo é isso. E tem um ponto importante a mais, esse é um ponto relevante. Tem um estudo dois pesquisadores do FMG, o Edson Domingues e a Débora Cartouros, que, aliás, por acaso agora está no Ministério da Fazenda, que mostram que a adoção de uma alíquota, mesmo com a adoção de uma alíquota uniforme sobre bens e serviços, e mesmo com a hipótese conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, todos os setores da economia ganham em termos de PIB em relação à manutenção da situação atual. E ganham por quê? Porque a demanda de serviços, quando aumenta a renda das famílias, que é a consequência da reforma tributária, a demanda por serviços cresce mais que proporcionalmente ao aumento da renda das famílias. Então, o setor que mais ganha com o efeito positivo da reforma tributária sobre o crescimento e aumento da renda das famílias é o setor de serviços. Depois de um prazo, quer dizer, vai ter um impacto inicial de perda, talvez, ou de aumento? Mas o prazo inicial tem a transição. Tá. Se a gente aprovar a reforma tributária hoje, essa transição total termina em 2030, 2031, se a gente for pegar a PEC 45 e a PEC 110. Uhum. Então, na verdade, no fundo tem essa transição, nesse tempo já tem um efeito muito positivo sobre o aumento da renda das famílias, e o efeito final é um efeito em que todos os setores tendem a ganhar. A grande questão que a gente tem é que todo mundo entra discutindo a reforma tributária como se fosse o que a gente chama de jogo de soma zero, um ganha e o outro perde. Se você entra nessa discussão como jogo de soma zero, a equação não fecha. Aí sim tem um problema político. Ou a gente entende que ela tem um efeito positivo sobre o crescimento, e ela tem, eu tenho certeza absoluta que ela tem, ou então a gente não consegue fazer a discussão política sobre a reforma tributária. Assim, se você quiser fazer com que todo mundo mantenha exatamente a posição que tem hoje, a gente não vai para lugar nenhum. Sobre a desoneração da folha de pagamento, é um assunto muito caro ao setor de serviços. Ela termina em 31 de dezembro de 2023, e eu já vi o senhor palestrando, dizendo que o governo está nesse assunto, ou seja, é um assunto que está na pauta do dia do governo. Quando é que isso entraria na reforma tributária? Entraria nesse primeiro momento, na reforma sobre o consumo, ou no momento posterior, sobre os tributos diretos?